Há flores de cores concentradas, ondas queimam rochas. Esse é o Clássicos VFSM do podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu sou o Renan Guerra. E eu sou a Letrux. A gente vai conversar hoje sobre o disco Marina Lima, de 1991. Em 1989, a Marina Lima tinha lançado o excelente Próxima Parada, que inclusive contava com a sua versão para Garota de Ipanema, que foi o clipe que abriu a antiga MTV Brasil em 1990. Apesar desse fato importante, de 89 até 91, a Marina meio que se voltou para si mesma. Ela parou de fazer shows em grandes estádios, ela ficou um tempo afastada de muitas dessas entrevistas grandes que a expunham muito e se fechou um pouco no que viria a fundamentar esse próximo disco. Ela havia assinado um contrato com a EMI Odeon e ela teria que lançar 3 discos sob esse contrato. O Marina Lima é o primeiro disco que ela assina com o seu sobrenome, pois segundo ela era um trabalho no qual ela se via completa, inteira e por isso o nome completo, Marina Lima. Marina Lima, o álbum de 1991, conta com clássicos como Acontecimentos, Grávida, Criança, Não Sei Dançar, é um mar de hits. Em junho daquele ano, ela disse ao Globo que estava grávida da vida e que estava se sentindo muito mais segura de onde queria chegar. Letícia, eu queria começar perguntando como foi o seu primeiro contato com a Marina e quais são as suas lembranças desse universo. Bom, eu não sei exatamente quando foi o primeiro contato, porque ela sempre esteve tão presente que eu não lembro, mas eu lembro Sim. A vez que bateu. Eu estava dentro do carro da minha tia, que vem a ser mãe de uma prima que eu tive, que infelizmente morreu, que chamava Marina. E essa minha tia, a tia Ana, ela tem um quê de Marina. Um jeito carioca, uma coisa de falar, que eu sempre olhava a tia Ana e ficava, a tia Ana parece a Marina. E aí, simplesmente, E aí eu tinha essa sensação, a Marina Lima, né? Era uma coisa parecida. E aí eu tava no carro dessa minha tia, com as minhas primas, e acho que foi Acontecimentos, porque foi o primeiro single, né? Eu até fui confirmar, e realmente foi o primeiro single. E eu era ali criança, talvez em 91 eu tinha 9 anos, né? Eu sou de 82. Então eu acho que Acontecimentos foi assim um raio na minha cabeça e no meu coração, e eu já era uma criança um pouco densa, já gostava de coisas de amor. Eu não sabia nem o que era uma festa no outro apartamento, o que era sentir ciúme, mas eu já trazia um pouco esse peso no chill out, e aí eu ouvi aquilo e fiquei, meu Deus, isso é muito lindo, e fiquei querendo, sabe, saber mais sobre aquela mulher. Mas eu acho que o meu primeiro contato, assim, se eu forçar a memória, assim, deve ter sido alguma outra coisa antes, Sim. Talvez até a própria Garota de Ipanema e tal, não sei o quê, que a gente tinha MTV, mas eu era muito novinha, então é um borrão. Mas acho que Sim. A primeira vez que bateu mesmo foi com esse disco, né, que ela assina aí, como você falou, com nome e sobrenome. E acho que foi Acontecimentos mesmo. Acontecimentos era a trilha da novela O Dono do Mundo, então ela saiu um pouco antes do disco. Tem isso também. Ela era a trilha da Letícia Sabatella na novela, e ela já estava tocando pelas FMs, então pode ter sido mesmo então pode isso. Pode muito ter sido isso, por causa da novela, com certeza. E o disco foi um grande sucesso na época, ele vendeu mais de 250 mil cópias, o que na época era um disco de platina. Isso são as vendas só Sim. daquele ano, né, então provavelmente pelo tempo ele foi vendendo muito mais, porque como a gente falou, esse disco tem muitas canções assim fundamentais, né, que a gente fica, nossa, eu tive meu primeiro contato com o disco, foi assim, picado antes, porque você conhece todas essas músicas. E aí, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, elas estão todas realmente nesse disco. Assim, como pode? Tem tanta coisa maravilhosa aqui, né? Então. Porque são muitas faixas importantes para ela, pra fase dela dos anos 90, porque ela vinha de um universo que nos anos 80 ela era essa coisa mais pop rock, a garota da praia, bumbum de fora, topless na areia, toda essa coisa que era diferente, mas também era um universo rock. Só que eu acho muito interessante essa virada que ela dá nos anos 90, né? Que é outro espectro, que depois ela até vai seguir no Chamado e tal, e tem essa introspecção. E eu queria saber, pra você então, esse contato de disco, você lembra depois quando você foi ouvir o disco, quando você revisitou ele?
Eu acho que logo, assim, depois, meus pais sempre gostaram muito de música. Ninguém é músico na minha família, mas sempre meu pai sempre teve uma guitarra, uma bateria, um teclado. Era importante para ele morar numa casa com instrumentos, porque se alguém chegasse, soubesse tocar, isso era bom. E ele sempre gostou de arranhar, levar um som. Mas eu lembro que a gente tinha o LP. Eu não lembro quando, não sei se foi logo assim que saiu, ou se foi em 92, tinha uma coisa. Mas depois desse raio, da chegada do acontecimento no meu coração, depois eu fui logo ouvir o disco, não sei quanto tempo depois, mas ainda ali criança, não era adolescente ainda tinha os meus ingênuos 10 aninhos. E eu vi tudo isso maravilhada, embasbacada e... Nossa, não sei, é tão engraçado que acaba que eu criei uma proximidade com a Marina e eu sempre fico um pouco maravilhada e eu sempre tento, meu Deus, lembrar de mais coisas, mas é porque é uma sensação realmente dela sempre ter sido presente, parecia que ela era uma parente. De todas as pessoas, artistas famosas, ela e a Rita Lee, pra mim, eu não sei onde começa e onde termina, porque não teve essa coisa, o dia que eu ouvi Janis Joplin, eu lembro, o dia que eu ouvi PJ Harvey, eu também lembro. Mas essas duas realmente, elas estavam o tempo inteiro presentes, ou no rádio, ou no vinil, na fita, sei lá. A questão delas serem muito populares, né? Isso eu acho muito interessante. Totalmente. A Marina sempre foi muito popular. Então todo mundo escutava ela. Ela tá na novela, ela tá na rádio. Sim, ela aparece, pessoas na periferia ouviam, pessoas chiques ouviam, pessoas com dinheiro ouviam. Era muito popular, exatamente. Então... E aí até uma criança que de repente era pra eu estar ouvindo o Trem da Alegria, que eu também ouvia super e amava, mas eu também já tava ali botando play, apertando rec no meu sonzinho da rádio, com coisas tipo criança, não sei dançar, nossa, como eu chorava ouvindo essa música. Eu acho que esse disco ele tem uma sonoridade muito específica, né? Ele vem em 91. Sim. E ele vai trazer coisas que outras artistas só vão mexer lá pra frente nos anos 90. Que é esse casamento muito interessante entre a MPB e esse universo do pop rock que a Marina vinha, com a música eletrônica. E ela consegue dosar isso de uma forma muito interessante. Porque até agora as pessoas ainda têm uma certa dificuldade com a música eletrônica. Elas ficam, a música eletrônica é fria, ou a música eletrônica é distante. E aqui ela vai trazer muitas batidas eletrônicas em canções muito românticas, muito pra dançar, muito que tem essa coisa do aconchego quase. E é muito interessante como é muito moderno, né? A gente escuta agora 30 anos depois e ele continua assustadoramente moderno. Totalmente. Outro dia eu estava pesquisando sobre um disco da Rita Lee de 10 anos antes desse da Marina. Esse da Marina é 91. E o Saúde, da Rita Lee, é de 81. E engraçado que os dois são o álbum de estúdio das cantoras e compositoras. Que engraçado perceber essa coincidência aqui agora. E aí eu tava lendo que a Rita Lee e o Roberto Carvalho foram muito criticados nesse disco, Saúde, porque tinha gravação de bateria eletrônica em 81, que já tava rolando lá no estrangeiro e tal, no exterior. E aí as pessoas ficaram, meu Deus, bateria eletrônica. E aí, que absurdo, né? Em 91, a Marina, que sempre foi uma pessoa ultra antenada, morou em Washington, né? Morou fora, sempre teve muita admiração por compositoras e cantoras e performers também, como a Madonna, né? Ela assume totalmente que a Madonna é uma grande musa dela. Então eu acho que ela quis brincar, sabe? Quem compõe, quem é artista, vai querer brincar com coisas novas que estão surgindo. Por que não? Então eu acho a cara dela querer ter brincado com isso. A Marina é muito nerd, ela é uma virginiana muito nerd. Ela é muito estudiosa. Ela é muito estudiosa, então ela arrasa no violão, ela arrasa na guitarra. E acho que quando pintou esse mundo mais tecnológico, por que não arrasar também no mundo tecnológico? Então acho que ela foi atrás disso, sabe? De saber mexer nas programações, nas batidas, nas coisas.
E é maravilhoso, e o resultado fala por si só, né? É um disco muito atual, muito moderno, é de 91 e a gente ouve, e tem coisas feitas agora que você fala, nossa, isso tem um quê de Marina Lima no disco Marina Lima, né? É uma fusão muito, muito rica, muito fértil, e eu adoro. É engraçado, você falou isso, tem muita gente que tem preconceito, né, com a música eletrônica, e tem mesmo, né? As pessoas ainda acham que é uma coisa fria, como você bem falou. Sim. E você pode fazer a coisa mais quente, fervorosa com música eletrônica, né? E pode ser que você chegue num show com músicos ultra burocráticos tocando assim, bem assépticosões. E você fala, isso não é quente. Então, ser humano não significa que vai ser quente e ser eletrônico não significa que vai ser frio. E acho que a maneira chique que ela sempre soube colocar sempre foi muito quente, sabe? Sim. E eu acho que também isso vem do casamento dela com diferentes compositores, né? Com esses parceiros dela de composição, como o Antônio Cícero, que é irmão dela, como aqui ela traz o Arnaldo Antunes, como tem outros compositores que aparecem, que é o caso, por exemplo, do Alvin Ailey, que é a primeira vez que ele vai aparecer Sim. em parceria com ela. São compositores muito diversos, mas eles criam uma conexão muito sincera com ela e muito verdadeira. O que mais me surpreendeu, por exemplo, foi saber que Não Estou Bem Certa é uma versão de uma música do Terence Trent Howard, que hoje em dia ele chama Sim. Sanandra Maitreya. E eu acho a adaptação excelente quando ela coloca procurar Ricardos em Solanges nunca me fez mal. Se você se arrisca, eu me entrego. Nada fica igual, mas o que eu quero mesmo é saber pôr fogo no Brasil. É surreal como ela se adapta dessas canções e ela transforma em canções que são delas, independente se ela compôs ou não, né? Ela tem esse poder, realmente. Tem muitas músicas da Marina, a própria Não Sei Dançar, que não é uma parceria do Alvin Ailey, com o Alvin Ailey, é só do Alvin Ailey. E as pessoas têm uma sensação de que essa música é dela, porque ela coloca o jeito genuíno né, dela no cantar, no fazer musical dela. E essa música que você falou, que eu amo. Eu tinha uma banda muito maluca há uns anos atrás, Truitró, que a gente terminava o show falando Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Aí não sei quem falou, gente, lembra da versão da Marina? Eu falei, meu Deus, eu tinha apagado. Porque a versão original, claro, acaba que marca tanto. E aí, de repente, Sim. a gente foi reouvir. E eu, há uns anos, assim, eu falei, gente, acho que essa música é a tradução, né? Eu sei que a tradução nem é dela, é uma versão. Você até botou um nome de quem eu esqueci agora, mas eu sei que ouvindo a Marina, eu penso assim, nossa, olha a Marina falando sobre um pouco a bissexualidade dela. Será que você será a dama que me completa? Será Sim. que você será o homem que me desperta? Isso é genial, isso é maravilhoso. Tem uma entrevista do Antônio Cícero, que ele comenta sobre isso, que ele geralmente escrevia as coisas dele para homens que ele estava apaixonado. E muitas vezes a Marina escrevia para mulheres. Só que quando eles juntavam as coisas, ficava essa bagunça. E aí, às vezes, a Marina cantava as coisas dele, que era para algum homem que ele estava apaixonado. E ficava essa brincadeira, essa ambiguidade que é muito interessante. Que eu amo. Muito eu acho bom, a parceria dos dois incrível, né? Uma coisa surreal. Isso daí, esses irmãos aí realmente estava escrito nas estrelas, é uma história cósmica mesmo, não? Porque assim, eu tenho irmãos e muitos amigos têm irmãos e a gente sempre comenta uma coisa engraçada. Irmão é a única pessoa que você fala, eu quero que você morra, quando você é adolescente. E tudo bem, eu nunca mais falei essa frase pra ninguém na minha vida, só pro meu irmão. E somos amigos e tal. E aí eu fico pensando, gente, olha a Marina e o Cícero, né? Que tipo de infância, adolescência, pessoas que fazem esse tipo de música podem ter tido. Mas acho que uma adolescência muito rica, muito fértil, viajando, morando fora, sendo apresentados a coisas novas que estavam acontecendo, né? Então eu vejo esses irmãos e fico, gente, eles são muito criativos. E eu acho que os dois têm essa coisa que você já tinha falado de pesquisar muito, ler muito. Sim, o Cícero é um filósofo surreal.
E a Marina, nessa fase do Marina Lima, ela estava participando de grupos de estudo, em que eles estudavam Hegel, Platão, Susan Sontag, umas coisas assim. Sim, Então ela você até botou um trecho, né, da Susan Sontag, verdade. Ela estava muito ela estudando citou essas coisas, né? E eu acho muito interessante como ela consegue, assim como Cícero, se munir dessas fontes muito cabeçudas, muito sérias, e eles Sim. conseguem transformar isso e trazer para o popular de uma forma muito acessível e muito interessante. Numa linguagem universal, exatamente. Tem todo uns bastidores de cabecice, de intelectuais e tal, mas na hora do fazer, eles têm uma sabedoria muito precisa, assim, um poder de síntese que às vezes pessoas não têm. Eu até luto contra isso, às vezes me acho muito prolixa e fico, meu Deus, a Marina e o Cícero. Frases, assim, perfeitas. Sim, quando você pega poeticamente, né, as coisas que eles escrevem, você fica… É surreal, que é muito interessante, porque tem toda essa técnica da poesia, da métrica e tudo mais. É rebuscadíssimo. É extremamente acessível pra gente ouvir e ficar cantando. Eu acho que isso… Se você for ler, aí entra um poder da música também, Sim. né? Porque tem letras que são mais rebuscadas e tal. Só que aí a Marina mete uma melodia assim, chiclete, contagiante, gostosa. Aí você fala, ai, gente, me abraçou, me sequestrou, já era. Eu acho que esse é o caso pra mim, de Grávida, que é uma conexão dela com o Arnaldo Antunes. E eu acho surreal, porque é uma música que você pensa… Gente, jamais colocaria isso como single. Ela está grávida de um liquidificador, porque pra gente pensar na cabeça das pessoas, toda a questão da gravidez coloca que precisou existir o sexo antes, né? A pessoa faz essa correlação na cabeça dela. E daí tá ela dizendo, estou grávida de um liquidificador, estou grávida de um avião, vou parir. Tem umas imagens muito fortes, mas é tipo meio surrealista, assim, é outra coisa, né? E é muito interessante. Você fica embasbacado com o que ela tá fazendo ali. Em 2011, a minha ex-banda, Letúcia, a gente participou de uma homenagem daquele programa Som Brasil, né, que tinha de homenagens, e a gente foi chamado para homenagear a Marina, porque eu já tinha gravado Acontecimentos no primeiro disco de Letúcia. Sim. E aí a gente cantou Acontecimentos, Charme do Mundo, que eu amo, e Grávida. E nossa, quando eu cantei Grávida, eu já admirava muito, nossa, já era super devota de Marina e também do Arnaldo Antunes, ambos virginianos, malucos e meticulosos e detalhistas. E aí, só que uma coisa é você ouvir Grávida, outra coisa é você botar na sua boca Grávida. Nossa, é uma letra alucinada, assim, surrealista, né? Mas como é contagiante, vai crescendo e parece que a ideia é essa mesmo, né? Vou dar a luz, e no final da música parece que nasce, sabe? A cadência, o arranjo, é uma loucura. Eu sinto que realmente vai nascer um neném, assim, um troço, vai sair um troço de mim. E eu acho muito interessante porque tem a ver com esse próprio aprendizado dela, né? Que ela falava no Próxima Parada, que é 89, que ela não sabia onde o Brasil ia dar, onde o mundo ia dar, porque era tipo final da década de 80, as pessoas morrendo de AIDS, o Brasil perdido, final da Guerra Fria, aquela coisa confusa. E aí é que ela chega em 91 mais segura, assim, de tipo assim, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero ir, o que eu quero fazer, assim, tipo, vamos tentar alguma coisa aqui, né? E eu acho isso muito interessante. Ela até fala que esse é um disco de uma mulher mais madura. Ela fala, esse trabalho é Marina Lima e ponto final. Uma pessoa adulta assinando seu nome. Passei 4 meses correndo atrás do meu próprio rabo para poder dizer, eu agora estou assim, agora sou assim. O que vocês acham? Acho meio cabotino ficar falando. É um disco que eu gosto, dei o melhor de mim nele. É sério, tem um certo refinamento. Traduz o meu momento. Mas é como o trabalho de um escritor. Quero que vocês ouçam e sintam. É muito interessante a gente ver esses pensamentos depois de muito tempo, né? Depois do que o disco já conquistou. E a capa é absurda, né? A capa diz muito tudo isso que você tá falando, né? Eu estou aqui, é ela assim, com o peito aberto, os braços abertos, a posição das mãos também me intriga um pouco. E é um pouco isso, né? A escolha dessa foto para uma capa do tipo, olha, tô pronta, cheguei, é o que eu fiz.
E aí, louco, quando você falou que ela ficou 2 anos sem gravar um disco, e pra época isso era um absurdo, né? As pessoas ainda mais o tamanho faziam dela, um né? disco, exatamente, um disco por ano. E hoje em dia você pensa, imagina, gente, 2 anos sem fazer disco é até de boa pra dar uma descansada. Só que acho que a Marina, isso significa muito também sobre ela. Ela é muito dona dela mesma, assim. Mesmo ela, enfim, já deve ter tido, com certeza, nem sei, treta com gravadora, mas na época quem não tinha. Mas eu acho que ela sempre se impôs muito bem, assim. Isso é um traço de muita inteligência, né? E sabedoria dela. E acho que deve ter sido muito bom para ela ter tirado esses 2 aninhos e sair dessa loucura de imposição de um disco por ano, final dos anos 80, início dos anos 90. Porque olha a obra-prima, sabe? Que ela nos concedeu pós esses 2 anos sabáticos, sei lá, nem sei, não deve ter sido sabático porque ela tava produzindo, fazendo coisas, mas 2 anos de, peraí, vou dar um tempo, sabe? Sim. Então, acho ela muito sábia de ter feito isso. Você falou da capa, eu acho que a figura da Marina também, toda a estética que ela constrói é muito importante para esse imagético que a gente tem dela, né? Porque é sempre muito refinado, muito chique. Chique. Para essas fotos de capa, ela ficou muitas horas na praia tentando fazer. Eles tiraram muitas e muitas fotos até que ela escolhesse aquela que era certa. E eu acho muito legal que desse disco saiu o clipe de Criança, que foi dirigido pelo Gringo Cardia. E tem 100% aquela estética de clipes do início da MTV Brasil. E que vai meio que ditar essas coisas que as pessoas vão fazer depois, né? Mais pra frente. Muita gente continua fazendo esse mesmo tipo de clipe, que é aquele recorte, as pessoas fazendo coisas aleatórias e dançando. Total. E tem uma vibe muito específica que é muito bonita. E eu achei muito curioso que eu nunca tinha reparado que no clipe tem a Preta Gil e o Selton Mello. Tem. Eu nunca tinha reparado. Eu lembrava disso porque eu amo muito essa música. Essa música realmente é uma música referência. Esse clipe também é um clipe referência. Com certeza, mamei muito nessa teta, sem dúvida. E acho que quando você falou da Marina ser chique e tal, da estética, quando eu era criança, né, e eu vi Marina, eu esqueci de falar isso porque é engraçado. Eu pensava muito isso, assim, tem a Madonna nos Estados Unidos e tem a Marina no Brasil. Pra mim foi uma coisa assim, porque as pessoas tinham muito isso, né? Quem é a Madonna brasileira? Até hoje falam isso, né? Quem é a Lady Gaga? As pessoas têm essa coisa de trazer dos Estados Unidos pra quem é. É meio chato, mas às vezes você cai nesse jogo. E aí, quando eu era criança, eu lembro que eu pensei, existe a Madonna e existe a Marina. Eu fiz essa relação. Porque pra mim ela era muito moderna e ela era misteriosa, mas ela dava uma escancarada às vezes. A Madonna, as pessoas acham que ela é muito escrachada, mas eu acho que ela tem uma dose de mistério absurda também. Sim. Então eu fazia muito essa relação entre as duas. E quando eu contei isso pra Marina, ela amou, né? Porque ela ama a Madonna e tal. Mas eu fiquei com essa imagem das duas na minha cabeça. Eu acho que tem isso mesmo que você falou da Marina conseguir dosar e delimitar muito bem qual vai ser a relação dela com a imprensa, de ela delimitar o que vai ser dito e o que não vai ser dito. Ela consegue construir quando ela quer falar algo assim, tipo, vou dar uma manchete para esse jornal e vou falar algo que vai bagunçar. Quando ela não quer, ela se fecha e faz isso. Eu acho isso interessante, que aí ela cria uma relação que aqui nós vamos falar do meu trabalho, não vou dar uma manchete falando da minha vida pessoal. Em outro momento ela fala de coisas que podem ser interessantes para as pessoas, porque ela sempre falou de temas que eram tabus de forma muito aberta. Isso é muito fundamental. Nisso ela sempre foi muito moderna. E eu acho que nesse sentido, ela também influencia outras artistas da época, né? Porque a gente tá sempre falando que ela tá meio na vanguarda. Muito, porque várias questões LGBTQIA+, de cantoras que sempre foram mais do disfarce, ou nem do disfarce, na intimidade, assumiam, mas publicamente não queriam, né, levantar a bandeira e tal. E acho que a Marina sempre foi muito aberta sobre isso, ou seja, entrevista ou atitudes, próprias composições, né, as músicas, as letras falam muito sobre isso. Ela sempre foi muito vanguardista e acho que quando esperam alguma coisa dela, ela
dá um desvio doido e aparece com uma outra gracinha. E isso faz parte da vida dela mesmo. Sim. A gente falou de vários pontos, né? Mas eu acho que é interessante, quando a gente liga todos eles, é meio impactante a força que esse disco teve no início dos anos 90 e a força da Marina nos anos 90, né? O quanto ela era uma artista extremamente popular, que estava na rádio, estava na TV, mas estava fazendo coisas muito modernas, muito ousadas, do jeito que ela queria. Isso estava vendendo. Eu acho que isso é um impacto que a gente nem consegue mensurar hoje em dia, né? Surreal. Não, surreal. Falo muito isso nas discussões com os meus amigos e amigas, sejam músicos ou não. A gente fica, gente, como pode, né? Realmente, a gente não vive mais essa época, não existe mais isso, né? Hoje em dia tem muito uma coisa que é pop, quem faz outra coisa já, você não vai entrar nessa gaveta, Sim. Você não vai conseguir estourar, porque você não tá fazendo isso aqui que tá todo mundo fazendo, né? E a Marina fez o que ela queria e mesmo assim foi pop. Então, eu acho que não tem mais espaço para isso no mundo. Não sei porquê, acho que é uma coisa que envolve até a educação um pouco, assim. As pessoas só consomem o que elas conhecem. E aí o que elas conhecem é uma coisa muito padrão, mas é meio triste, né? Outro dia eu entrei no Uber, aí o cara me elogiou minha voz, eu comentei que eu era cantora, eu mostrei pra ele, e ele ficou assim, parecia que eu tinha mostrado, sei lá, tipo, um ET, mas gostando do ET. E aí eu pensei assim, tá vendo, gente? É só a mensagem circular. Não existe uma circulação para esse tipo de pessoa. Um cara do Uber, tô morando numa cidade pequena, 2 horas do Rio e tal. E aí eu lembro que eu fiquei feliz, assim, eu pensei, olha, uma pessoa que nunca ia me conhecer na vida, em nenhuma rede social. A gente não tem como ter uma ligação, porque temos vidas completamente diferentes. Ele gostou da minha música e eu fiquei muito feliz, assim. E a Marina conseguiu isso a milésima potência. Então isso é um feito muito louvável, né? E uma coisa muito especial que aconteceu na vida dela mesmo, e a gente admira embasbacado. Sim, que você pensa, na época ela fazia shows em grandes ginásios. E aí foi uma questão quando ela decidiu fazer alguns shows que eram menores, que eram tipo mais próximos do público, porque ela era uma artista de um tamanho surreal, assim, ela fazia… Maracanã! Sim, eram umas coisas gigantescas, um público gigantesco, que as pessoas sabiam cantar todas as músicas, e eu acho que isso ressoa em todos os artistas que vêm depois, porque existe isso que a gente falou, essa coisa que é meio que um imaginário em que a Marina já está. Ela está ali presente, direto ou indiretamente, as pessoas vão beber dessa fonte, né? Sim, a Marina é muito presente, eu assumo totalmente, eu mamei muito nessa teta, com consciência ou muitas vezes inconscientemente, porque tá entranhada em mim. E é uma alegria, assim, a gente ter virado migas. E eu fico meio… É uma loucura, assim, porque às vezes ela quer até fofocar e eu sempre fico, gente, é a Marina. Eu já, claro, naturalizei. Mas de vez em quando me dá um surto, assim, a Marina me mandou um áudio, E eu falo isso pra ela, ela ri e tal. Mas… E como foi esse encontro de vocês? Como aconteceu? Pois é, foi através do MySpace, muito tempo. Eu tava com o Lucas Vasconcelos fazendo o primeiro disco de Letusse e eu, na cara de pau, assim, mandei uma mensagem pra ela via MySpace. Eu falei, Marina, eu sou muito sua fã e a gente tá cantando. A gente não tinha gravado ainda. A gente tava cantando nos shows de Letusse Acontecimentos. Sim. E ela fez uma linha que até hoje eu tento reproduzir com muitas pessoas que estão começando, que me mandam mensagem, que são muitas pessoas. Nem sempre dá para dar conta de tudo, mas eu lembro muito disso, sabe? A Marina me deu uma luz no início, então de vez em quando eu também dou essa luz que Marina me passou para outras pessoas que me mandam DM também. É engraçado o ciclo da vida. E aí ela respondeu com muita ternura, elogiou. Nossa, que legal! Nossa, gostei dessa. Nossa, Letusse, que legal! Pô, o Lucas arrasa na guitarra. Ela elogiou tudo. E aí eu e o Lucas, a gente ficou, meu Deus, tremi, né? E aí a gente falou que ia gravar Acontecimentos, aí rolou a liberação dela e do Cícero, pessoas muito carinhosas.
E aí a gente foi ficando, aos poucos, se aproximando. Aí ela me chamou para participar do show do Imperator, que o Márcio Debelian dirigiu. Mas a gente ficou mais próxima mesmo quando a gente começou a compor juntas, né? Que acho que é a prova de fogo, assim, Sim. mais ou menos. Ela me chamou para eu estar no disco dela, Novas Famílias. E aí a gente fez a música Mãe Gentil, que cita uns pedaços do hino nacional. E depois eu chamei ela para participar do Climão. E na faixa Puro Disfarce. E aí acho que a nossa amizade deu um clique bonito e legal. Mas antes disso, ela já tinha me apresentado meu atual boy. Em 2013, a gente se encontrava às vezes, ainda não tinha feito música juntas. E aí um dia eu tava numa festa e ela falou, ela não sabia que eu tinha me separado do Lucas, sei lá, já tinha uns meses, mas a gente não se via sempre. E ela falou, como foi? Ela falou, tá tudo bem, Letuce, né? Tá tudo bem, Letuce. Eu falei, Marina, eu tô tão bem que eu quero saber quem é aquele ruivo. Fiquei brincando, achando que era brincadeira. Ela, Tiaguinho, ela morou no mesmo prédio que o Titi, que meu boy, quando ele era criança. Então ela conhece o Thiago desde criança. Ela é minha madrinha musical e minha madrinha romântica, sabe? É uma parada meio maluca que rola aí. É um troço doido. A gente falou de tantas coisas da Marina, e você falou dos discos novos, e é interessante como ela continua ainda extremamente moderna, extremamente atenta ao que está acontecendo. E isso eu acho muito interessante da gente resgatar o Marina Lima de 1991, porque ele marca essa passagem dela de assumir o sobrenome, mas ele é um ponto dentro da carreira da Marina, né? De tantas coisas que ela fez. Sim. E que ela segue fazendo de forma tão interessante. E eu acho que é por isso que esse disco envelheceu também tão bem, é porque ela não ficou, parada nele. O que vem depois é muito bom, e ela continua fazendo coisas muito boas. Nossa, esse EP Motim que ela lançou, eu fui aos prantos com essa faixa que leva o título Motim. Que acho até que é dela e do Alvin L, se eu não me engano. Isso, é o reencontro dele depois de alguns anos. Ah lá. Não, isso é absurdo, gente. Isso daí acabou com a minha vida. Ela é muito, acho que essa palavra às vezes é um pouco clichê, né? Interessante, mas ela é realmente interessante. Ela realmente causa interesse, né? Então a Marina aparece, fala alguma coisa, entrevista, filme, livro, você fica assim, com um olhão em cima, porque vai ter alguma coisa que vai te causar curiosidade. Ela é muito foda. Sim. A gente está chegando já ao final, a gente passou acho que por pontos bem importantes desse trabalho, e eu queria saber se você consegue escolher uma faixa preferida e se você também consegue dar uma nota para esse disco. Eu sei que é difícil, uma nota de 0 a 10. A nota é 10, imagina, não tenho a menor dúvida. Eu jamais, gente, imagina, 9, tapa na minha cara, nunca, é 10. Isso marcou minha vida de um jeito que não tem volta, né? Eu sou quem eu sou porque esse disco atravessou minha existência. Eu amo muito Acontecimentos, realmente tenho um carinho por ter gravado, por ter sido a primeira faixa. É uma composição dela e do irmão, né, do Cícero, então tem também essa minha admiração por essa família. Mas eu gosto muito, muito também da última faixa do disco, Serei Feliz. Acho que essa letra é tão linda, essa música, e é uma letra que é muito Marina, né? Serei feliz quando a dor passar. Será que eu serei feliz quando o novo amor chegar? A Marina, o meu assunto é muito amor também. Sim. E acho inesgotável. E acho que a Marina me ensinou muito, assim, a fazer letras sobre amor. Tem essa letra, por acaso, é parceria, trio também, né? Ronaldo Bastos e Vinícius Cantuária. Então não sei de quem é qual pedaço, mas acho que tem o dedo dela com certeza nessa faixa também. Acho que essas duas faixas, mas o disco inteiro é um xodó, mas eu acho que eu destacaria essas duas, Acontecimentos e Serei Feliz. Sim. Pra mim esse também é um disco nota 10, porque eu acho maravilhoso como ela consegue passar dessas faixas que são muito mais de pista, quase tipo como criança e grávida, para esses momentos muito mais introspectivos como Acontecimentos. Total. E Não Sei Dançar. Não Sei Dançar, né? Quando entra Não Sei Dançar, você fica, gente, pesou o tilaut, mas pô, que lindo esse peso, Sim, né? Você abraça como se a luz vala. abaixasse assim, você fica... A luz, nossa!
A luz abaixou, mas você não fica puto. Ai, não, que saco essa. Não, você fala, nossa, obrigada por essa vala, que eu vou ficar bem quentinha nela. E eu acho também muito interessante como a Marina sempre consegue captar o seu tempo. E eu acho que esse disco, ele representa muito o início dos anos 90, nessa coisa que as pessoas estavam meio perdidas, meio em dúvida, meio sem saber direito aonde elas vão. Aquilo que a gente já falou antes, né? Tinha esse fantasma da AIDS, tinha o fim dessas utopias que tinham meio que acabado nos anos 80. A gente tava no momento… Sim, era o fim da ditadura, início, né? O início da democracia mesmo. Total. A nossa Constituição tinha 3 anos. O Brasil estava economicamente recente. Bagunçado, era Collor. Essas coisas todas muito confusas. E eu acho que o disco consegue captar isso, que estamos meio perdidos, estamos meio solitários, mas tentando se encontrar um no outro, se encontrar nessas relações, nessas amizades, nessa festa que tá no vizinho e a gente tá só olhando. E a gente fica meio… Eu acho que tem muito de conseguir captar de uma forma muito… verdadeira e sincera o que era essa sensação que as pessoas tinham, eu acho. Eu acho que isso é muito a própria primeira frase de Acontecimentos, ela resume muito a década de 90, né? Eu espero acontecimentos. Porque eu acho que a galera tava saindo desse lugar trevoso, né? Que você tava falando, Guerra Fria, ditadura, o início da Constituição, o fantasma da AIDS, tanta coisa rolando, que acho que tava todo mundo meio… Nossa, eu tô esperando um bom acontecimento, né? Ela fala, eu espero acontecimentos, mas estava todo mundo na espera de alguma luz. E realmente esse disco é muito um marco ali dos anos 90, né? É impressionante, mas é super atual se você ouve hoje em dia. Sim. Mas se você reflete sobre 1991, ele condiz bem com esse ano. Eu acho que é por isso que ele fica tão perfeitinho quando a gente fala no sentido de colocar ele num programa de clássicos, porque é isso, né? Ele representa a sua época, mas ele não é datado. Ele conversa com a gente de uma forma surreal. Para quem não conhece o disco e vai conhecer a partir desse programa, eu acho que vale mergulhar nesses dois universos. Deixar o disco te levar para o que ele significa para você agora, mas também entender todas essas confluências que formaram esse momento da Marina, porque é um disco muito, muito lindo. Ouçam inteiro, gente. Marina Lima, coisa linda. Ela na capa, assim, de braços abertos, uma camisa dourada, um fundo preto. É absurdo. Sim, é maravilhoso. Eu quero agradecer você, Letícia, por ter topado participar comigo nessa viagem. Eu que agradeço, Renan. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Coisa boa. Você que está ouvindo, segue a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Twitter e no Instagram. E se você está ouvindo na sua plataforma de streaming preferida, você pode dar um seguir, que nos ajuda bastante. Você também pode nos ajudar no padrim.com/podcastvfsm. Com R$5 você já pode colaborar com o nosso podcast. Muito obrigado. Até mais, Letícia. Obrigada, querido. Até mais. Um beijo.